providência divina. O texto base está em Gênesis 45, 5. Não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Quem está falando aqui é José, o filho de Jacó, que os irmãos pegaram, jogaram no poço, uns queriam matar ele, um dos irmãos falou, não mata não, vende como escravo. Foi vendido como escravo, os mercadores levaram ele, e aí os irmãos chegaram em casa com a roupa dele toda rasgada, manchada de sangue, e mentiram para o pai, falando que um animal feroz havia matado ele. Chegando no Egito, ele se tornou escravo. De escravo, ele se tornou um prisioneiro. E da prisão, Deus tira ele de lá, com o dom que ele tinha, dom de interpretar sonhos, né? Ele sai da prisão e interpreta o sonho de Faraó. Qual era o sonho? 7 vacas gordas, 7 espigas gordas, que vinha 7 vacas magras e 7 espigas magras. Comia as gordas e continuava magra. Esse sonho perturbou o Faraó. E aí José chegou e deu a interpretação. Ó. Tanto a vaca gorda como as espigas gordas representam 7 anos de fartura. E as vacas magras e espigas magras representam 7 anos de fome, de muita dificuldade. E aí o rei ouviu aquilo, entendeu que era um aviso, e aí ele pediu a solução, José deu a solução, muito fácil. Na época da bonança, da fartura, você construa grandes celeiros e vai guardando uma porcentagem dos grãos. Você se alimenta a nação, mas vai armazenando durante 7 anos para quando vir a fome, vocês não sentirem nada porque já tem reservado, né? E aí, quando o faraó nomeia ele como governador do Egito, José fica abaixo só do governador e acima de todo mundo. Vem os 7 anos de fartura, ele mesmo trabalhando e armazenando tudo. Na época da fome, ele está ali administrando. Ele conseguiu guardar muito grão. E aí ele abastecia a nação do Egito, como também abasteceu todos os povos, tribos ali, nações no entorno do Egito que iam até lá. Então o pessoal comprava alimento, ele vendia alimento. E por 7 anos ele vendeu, as pessoas ficaram sem dinheiro, mas precisavam de alimento, ele aceitava terra, aceitava ouro, aceitava tudo. Então o Egito, que já era uma potência, sobre a orientação de Deus por meio da vida de José, se tornou uma superpotência militar, financeira, né? E nesse inteirinho, quem é que aparece lá para comprar comida? Os irmãos de José. Ele se revela para os irmãos de José e fala, não fica com medo não, eu não vou me vingar de vocês. Quem é servo de Deus não perde tempo com vingança, né? Ele fala, tudo que aconteceu comigo, vocês me desprezarem, me jogar no poço, me levar como escravo, vocês fazerem isso comigo, já era um plano de Deus, já era um projeto de Deus para mim e também para a conservação da nossa família, do nosso povo, do povo de Deus, né? E foi bênção. É providência divina. Com base nesse texto bíblico, nessa história bíblica, a gente vai falar alguma coisa aqui sobre providência divina, tá? Depois de o Senhor Deus criar os céus e a terra, ele não deixou o mundo à sua própria sorte. Pelo contrário, ele continua interessado na vida dos seus. Ele cuida da sua criação.
Deus não é como um hábil relojoeiro que formou o mundo, deu corda e deixa acabar essa corda lentamente até o fim. Pelo contrário, Ele é o Pai amoroso que cuida daquilo que criou. O constante cuidar de Deus por sua criação e por seu povo é chamado, na linguagem doutrinal, a providência divina. Né? Então, Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem, a mulher, os seres humanos e não largou eles à própria sorte. Só está à própria sorte quem não reconhece Deus como o seu Senhor, o seu guia. Mas como eu reconheço, como você reconhece, não estamos à nossa própria sorte. Ele está cuidando de nós. A gente vai continuar daqui a pouco. Aspectos da providência divina. Tem 3 aspectos da providência divina. Amém? Vamos ver aqui, ó. Primeiro aspecto da providência divina é preservação. Deus, pelo seu poder, preserva o mundo que ele criou. A confissão de Davi fica clara. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Salmos 36, 6. O poder preservador de Deus manifesta-se através do seu Filho Jesus Cristo, conforme Paulo declara em Colossenses 1,17. Cristo é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Pelo poder de Cristo, até mesmo as minúsculas partículas de vida mantêm-se coesas. Então, a primeira característica é preservação. Até as minúsculas partículas se mantêm coesas. Meu Deus! Preservação. Segunda característica, segundo aspecto, é a provisão. Deus não somente preserva o mundo que ele criou, como também provê as necessidades das suas criaturas. Quando Deus criou o mundo, criou também as estações: primavera, verão, outono, inverno. Essas estações, elas atuam no meio ambiente de forma que a vida ela se mantém, né? O ciclo se mantém. Muito interessante isso aqui, né? Proveu alimento aos seres humanos e aos animais. Depois do dilúvio destruir a terra, Deus renovou a promessa da provisão com estas palavras: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, dia e noite não cessarão. Vários dos salmos dão testemunho da bondade de Deus em suprir do necessário a todas as suas criaturas. Salmo 104, Salmo 145. O mesmo Deus revelou a Jó o seu poder de criar e de sustentar. Jó 38 até o 41, capítulo 38 até o 41. Jesus asseverou em termos bem claros que Deus cuida das aves do céu e dos lírios dos campos. Mateus 6, dos versículos 26 até o 30. O seu cuidado abrange não somente as necessidades físicas da humanidade, como também as necessidades espirituais. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e 17. A Bíblia revela que Deus manifesta um amor e cuidado especial pelo seu próprio povo, tendo cada um dos seus em alta estima. Salmo 91, Mateus 10, 31. Paulo escreve de modo inequívoco, certo, né? Aos crentes de Filipe: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4, 19. De conformidade com o apóstolo João, Deus quer que o seu povo tenha saúde, que tudo lhe vá bem. Terceira epístola de João 2.
E o terceiro aspecto, né? O primeiro aspecto foi preservação, o segundo aspecto foi provisão. A gente está orando para Deus prover, para Deus preservar. E o terceiro aspecto é governo. Deus, além de preservar sua criação e prover-lhe o necessário, também governa o mundo. Deus, como soberano que é, dirige os eventos da história que acontecem segundo sua vontade permissiva e seu cuidado. Em certas ocasiões, ele intervém diretamente segundo o seu propósito redentor. Mesmo assim, até Deus consumar a história, ele tem limitado seu poder e governo supremo neste mundo. As Escrituras declaram que Satanás é o Deus com D minúsculo deste século. 2 Coríntios 4,4. E exerce acentuado controle sobre a presente era maligna. 1 Epístola de João 5,19, Lucas 13,16, Gálatas 1,4, Efésios 6,12, Hebreus 2,14. Em outras palavras, o mundo hoje não está submisso ao poder regente de Deus, mas, em rebelião contra ele, está escravizado por Satanás. Porém, que essa autolimitação da parte de Deus é apenas temporária. Na ocasião que ele já determinou na sua sabedoria, ele aniquilará Satanás e todas as hostes espirituais da maldade. Apocalipse 19 até o capítulo 20. Né? Então, o governo de Deus é para aqueles que pedem, para aqueles que se colocam a Ele como Senhor. Não estamos livres do mal. O mal existe. Mas o objetivo de Deus é que nós venhamos permanecer fiéis a Ele até o momento da morte. Que tipo de morte? Qualquer morte. Seja por velhice, um infarto, um AVC, um tiro, uma queda, um atentado, uma bomba, seja qual for. Nós temos que permanecer fiéis a Ele. Né? O objetivo de Deus em deixar a palavra dEle, em deixar os pregadores, né, os homens aqui que anunciam a palavra de Deus, as mulheres que anunciam a palavra de Deus, não é que a gente não venha passar por problema. O câncer pode atingir o corpo mortal. As inflamações, infecções, os vírus, as enfermidades podem atingir este corpo físico que veio da terra e vai voltar para a terra. Mas o que é eterno, a nossa vida, nossa alma, esta nós já entregamos para o Senhor. E essa alma ela vai viver no local onde o reino de Deus é soberano, absoluto, sem interferência. Né? Quem escolheu Deus vai estar neste reino e lá sim não haverá pranto, nem choro, nem dor, nem morte. Amém? Agora, aqui na terra, quando nós oramos, como estamos a orar, nós temos aqui os 3 aspectos de Deus na nossa vida, que é Deus preservar, Deus prover para nós e Deus nos governar. Estamos orando para quê? Para Ele nos dirigir. Não quero a minha vontade. Minha vontade hoje é uma coisa, amanhã é outra. Não quero minhas ideias nem meus planos, porque eu mudo de ideia demais. O que é pleno para mim hoje, amanhã eu já me arrependo, já enjoei. Então, eu quero o governo de Deus para a minha vida. O estudo não acabou ainda. A providência divina e o sofrimento humano. Olha que interessante. A revelação bíblica demonstra que a providência de Deus não é uma doutrina abstrata, mas que diz respeito à vida diária num mundo mau e caído e decaído. Toda pessoa experimenta o sofrimento em certa ocasião da vida. E daí surge a inevitável pergunta: por que eu estou sofrendo, né? Jó 7,17, Salmos 10, versículo 1, Jeremias 14, versículo 8, 9 e 19. Essas experiências alvitram o problema do mal e do seu lugar nos assuntos de Deus. Então, o mundo é mau,
né? É mais ou menos assim. Vou usar um exemplo bem ruim, mas vou usar. Tá lá 2, 3 usando droga. Você não usa droga, mas você encostou ali naquele momento, chega a polícia, você é enquadrado com os outros 2 na mesma coisa, mesmo sem ter usado, né? Então, respinga em você à medida que você está próximo nessa situação. A gente está no mundo. O mundo é mau. Não vai respingar em nós? Não vai acontecer conosco? Vai, né? Deus, ele livra? Livra, irmãos, né? Deus, ele livra. Por exemplo, Daniel, Deus não estava com ele? Estava com ele. Mas mesmo Deus estando com ele, ele foi jogado na cova. Entende? Então, é isso. A gente precisa entender que o mundo é mau. E por estarmos neste mundo, as coisas podem acontecer conosco. Vamos lá. Deus permite que os seres humanos experimentem as consequências do pecado que penetrou no mundo através da queda de Adão e Eva. José, por exemplo, sofreu muito por causa da inveja e da crueldade dos seus irmãos. Então, a gente acaba experimentando as consequências do pecado porque inveja, recessão, inflação, dependendo do lugar que a gente mora, né? Aqui na frente da minha casa, graças a Deus, tinha baile, funk, tinha uma barulheira terrível, Deus teve misericórdia, não tem mais, né? De vez em quando para um carro aí, fica 10 minutos, meia hora aí tocando, depois some. Mas daqui, não sei se vocês conseguem ouvir aí, eu estou ouvindo que está tendo baile funk em algum canto lá para lá, né? Não sei se é na vila do lado aí, ou se é na última rua do meu bairro, mas está tendo. Então, o mundo é ruim. O mundo é ruim. E de alguma forma a gente é afetado. A gente é afetado. Dependendo do lugar, dependendo das pessoas, a gente acaba sofrendo isso, né? José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, continuou como escravo de Potifar no Egito, vivia no Egito uma vida temente a Deus, quando foi injustamente acusado de imoralidade e lançaram ele no cárcere. Então, José sofreu até por conta de mentira dos outros. Vivia e foi mantido ali por mais de 2 anos como prisioneiro. Deus pôde permitir o sofrimento em decorrência das más ações do próximo, embora ele soberanamente controlava as ações, de tal maneira que cumpriu a vontade dele, a vontade de permitir que tudo isso acontecia com ele, não que Deus planejou que o mal acontecesse com ele. Segundo o testemunho de José, Deus estava agindo através dos delitos dos seus irmãos para a preservação da vida do povo de Deus. Não somente sofremos as consequências do pecado dos outros, né? Vamos lá aqui, ó. Não somente sofremos as consequências dos pecados dos outros, como também sofremos as consequências dos nossos próprios atos pecaminosos. Então, os outros erram, nos atingem. E quando a gente erra, é lógico que a gente vai ser atingido, né? Por exemplo, o pecado da imoralidade e do adultério frequentemente resulta no fracasso do casamento e da família do culpado. O pecado da ira desenfreada contra outra pessoa pode levar para uma agressão física, com ferimentos graves, até mesmo homicídio de uma das partes envolvidas ou até mesmo de ambas. O pecado da cobiça pode levar ao furto, ao desfalque e à prisão e cumprimento de pena. O sofrimento também ocorre no mundo porque Satanás, o Deus deste mundo, tem permissão para executar a sua obra de cegar as mentes dos incrédulos e de controlar suas vidas. O Novo Testamento está repleto de exemplos de pessoas que passaram
por sofrimento por causa dos demônios que as atormentavam com aflição mental. Marcos 5, do 1 ao 14, Mateus 9, 32, 33, Marcos 9, 14, Lucas 13, né? Os demônios também, eles geram sofrimento. Dizer que Deus permite o sofrimento não significa que Deus origina o mal que ocorre neste mundo, nem que Ele pessoalmente determina todos os infortúnios da vida. Deus nunca é instigador do mal ou da impiedade. Tiago 1,13. Todavia, Ele às vezes o permite, o dirige e impera soberanamente sobre o mal a fim de cumprir a sua vontade, levar a efeito seu propósito redentor e fazer com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que são fiéis a Deus. Mateus 2,13, Romanos 8, 28. Né? Então, que fique bem claro, né? Deus Deus fez tudo, fez o mal também. Não, Deus não fez o mal. Embora eu já tenha falado que fez, né? Não. Deus, ele é bom, muito, muito bom, totalmente bom. Na ausência do bom, o mal surge. É aqui, ó, tá luz. Na luz, cadê a escuridão? Entende? E o legal é que eu tô arrumando o telhado aqui de casa, tem essa lâmpada bem aqui, ó. Por conta de mexer no telhado, eu coloquei a lâmpada no canto. A mesma lâmpada que ilumina tudo, quando ela está aqui, ó, no centro, no alto, colocando do lado, o quarto fica escuro. A mesma lâmpada. Se coloca num canto, já não consegue enxergar todos os cantos aqui, né? Então, Deus, ele é extremamente bom. Na ausência dele, o mal surge. Entende? Então, o mal surgiu quando deixaram de obedecer a Deus, quando deixaram de seguir a bondade de Deus, aí o mal surgiu. E Deus, sabendo da existência do mal, ele age na vida daqueles que creem em Deus, de forma que eles vençam o mal. Mas para vencer o mal, a luta muitas vezes se aproxima, né? O testemunho de vitória vem da onde? Vem da luta que a gente enfrenta. É interessante, né? 00:04. Amanhã